Hello galerinha, professor Carlos na área, professor de História. Hoje iremos estudar sobre tempo histórico, ok? Não está inscrito no nosso canal? Ao final do vídeo, se você gostar, inscreva-se, deixe aquele joinha e acione o sininho para receber as notificações. Hoje é apenas um resumo, sobre o tempo histórico, ok? O tempo histórico ele se divide em três partes, Tempo da natureza, tempo histórico e tempo cronológico. O tempo da natureza, como o próprio nome já diz, é aquele tempo que passa naturalmente sem interferência dos seres humanos. Por exemplo, o crescimento de uma árvore, o próprio crescimento dos seres humanos, a passagem de um rio. Os seres humanos eles não podem interferir sobre esses acontecimentos, perfeito? Já o tempo histórico é o tempo dos acontecimentos, aquilo que ocorre importante dentro de uma sociedade, dentro de um povo, dentro de uma civilização. Por exemplo, as guerras, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras na Europa, a guerra no Oriente, certo? A escolha de um presidente da República, o movimento feminista e assim por diante. É importante compreender também que para narrar uma história, o historiador também utiliza o tempo de longa duração, o tempo de média duração e o tempo de curta duração. Por exemplo, o tempo de curta duração é aquele tempo que ocorre no momento bem contemporâneo, certo? Uma festa de aniversário, a posse de um presidente, a inauguração de uma loja. Já o tempo de média duração, como o próprio nome já diz, é aquele tempo mediano, que não pode ter ocorrido no seu tempo, mas pode ter ocorrido no tempo do seu pai. Por exemplo, a moda dos anos 60, Já o tempo de longa duração é aquele tempo que nem ocorreu no seu tempo, nem no tempo do seu pai. E é um acontecimento bem antigo, que pode ter ocorrido aí em uns tempos bem remotos, Da qual, para contar essa história, o historiador ele precisa estudar, analisar os fatos, certo? Para assim estar contando e narrando a história, perfeito? Já o tempo cronológico é como o próprio nome diz, é um tempo lógico, é onde se desenrola as atividades dos seres humanos. Por exemplo, nascimento de uma pessoa, a hora de ir para a escola, a hora do intervalo. Então observe que esse tempo cronológico é bem relacionado também aos relógios, E com isso nós podemos já falar, que acredita-se que o primeiro relógio, o relógio de sol, ele tenha sido criado lá no Egito Antigo, certo? Isso aí a gente passa muito em sala de aula, utilizando aí, a sombra do sol, Ou seja, observando a natureza, os egípcios aí criaram o relógio de sol, perfeito? E vários outros relógios também foram criados também, Por exemplo, o relógio de areia, a ampulheta, Também o relógio de água, certo? O relógio a pilha, o relógio a corda, o relógio anatômico, o relógio digital e assim por diante, perfeito? Professor, mas antes de surgir o relógio, como que os seres humanos contavam o tempo? Através do tempo da natureza. Lembra que nós falamos do tempo da natureza, certo? Então, observando a natureza, os seres humanos eles contavam o tempo. Por exemplo, os fenômenos naturais, a posição do sol, certo? As fases da lua, também a questão das marés, perfeito? Então, eles utilizavam todos esses fenômenos aí para a contagem do tempo. Chamamos de tempo natural, certo? Dentro do tempo cronológico, nós podemos também estudar a questão dos calendários. Os calendários é muito importante. Os calendários eles estão muito relacionados a questão da religião. Por exemplo, no nosso calendário, que nós utilizamos aqui no Brasil, é o calendário gregoriano, ou o calendário cristão, que começa, o ano 1 ele começa a ser contado a partir do nascimento de Cristo. Então, todos os acontecimentos antes do nascimento de Cristo, nós colocamos no final ali a sigla AC, antes de Cristo. E depois de Cristo, naturalmente, colocamos a sigla DC. Ou não colocamos nenhuma sigla nenhuma, certo? Isso para contar as histórias, Também temos o calendário muçulmano, Por exemplo, o calendário muçulmano, ano 1, ele começa a ser contado com a fuga de Maomé, numa cidade de Meca, para a cidade de Medina. Já o calendário judeu, ele começa, o ano ele começa a ser contado, a partir do momento da criação do mundo. E acredita-se que a criação do mundo tenha sido há cerca aí de 6.000 anos atrás aí, perfeito? Ainda de acordo com o tempo cronológico, nós podemos também estudar a questão da linha do tempo, perfeito? Então, a linha do tempo ela vai se dividir em 5 partes, que é a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, certo?
Idade Moderna e Idade Contemporânea. Observe que essa linha do tempo ela foi criada lá no século XVIII pelos iluministas. Foi muito utilizado também no século XIX também pelos positivistas, perfeito? Ainda de acordo com essa linha do tempo, a história ela se divide, né, como foi dito. A pré-história, né, vai desde o surgimento da humanidade até cerca de 4.000 anos, né, com o surgimento da escrita, né? Dentro da pré-história, aí a história vai se dividir também em algumas partes, né? Por exemplo, o período neolítico, o período paleolítico, né, a idade dos metais e assim por diante. Perfeito? E aí nós passamos para a história antiga, certo? Que vai desde o surgimento da escrita até a queda do Império Romano, né? Mais ou menos no ano ali de 476 depois de Cristo, perfeito? E nessa história antiga é onde nós estudamos, né, as civilizações antigas, né, as primeiras civilizações, por exemplo, né, os povos sumérios, né, os hebreus, certos persas, né, o Egito Antigo, a Grécia, a Roma e vários outros povos aí que fez parte aí da história antiga, perfeito? E aí depois, em seguida, nós vamos passar para a Idade Média, que vai desde a queda do Império Romano, em 476, até o ano de 1453, né, com a queda ali né, com a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos. E aí a Idade Média ela também vai se dividir em algumas partes, né, para melhor estudo da história. Por exemplo, Alta Idade Média, né, que ali é o auge da Idade Média, e também a Baixa Idade Média, que é onde vai ocorrer ali o declínio da Idade Média. E aí nós iremos passar adiante para a Idade Moderna, né? A Idade Moderna ela vai, né, começar ali com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, perfeito? E vai até a Revolução Francesa, né? A tomada da Bastilha, né, no ano de 1789, perfeito? E aí, a partir daí, nesse período, né, no caso da Idade Moderna, vai ocorrer vários eventos importantes, por exemplo, as grandes navegações, né, a chegada aí dos europeus à América, né, algumas guerras, certo? Até a própria Revolução Industrial também vai ocorrer durante esse período. A questão também do iluminismo, né, e assim por diante, certo? E nós vamos entrar na Idade Contemporânea, né, que é a nossa idade, né, a idade em que a gente vive, né, que ela vai começar da tomada da Bastilha na Revolução Francesa, né, em 1789 até os dias atuais. E aí ocorrem vários eventos, né, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial, né, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, certo? A independência do Brasil, né, a proclamação da República, né, e os vários eventos aí da idade contemporânea de nossa época também, ok? Galerinha, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre tempo histórico, tempo cronológico, né, até mesmo o tempo da natureza. Gostou do vídeo? Não deixe de deixar aquele joinha. Se você não está inscrito, inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificação. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.